Depois que o Silvinho foi demitido, surgiram aqueles nomes, tem uns nomes que são meio default, né? Hoje um clube grande no Brasil vai demitir um treinador e alguém vai falar do Jorge Jesus. Já tá guardadinho lá. E o Renato Gaúcho e o Cuca, são aqueles nomes que já estão ali na prateleira prontinhos para você puxar. E depois a gente volta para a vida real e vê quem é que pode realmente ser contratado, né? Tem esse nome e é um nome de um técnico português ou ele também é dessa prateleira aí dos que não vão rolar? Barreto, tinha o do Vitor Pereira e do Paulo Fonseca, dois portugueses, né? O André Hernan até entrou mais cedo no News falando sobre a questão do Vitor Pereira por conta do empresário dele, o que é o Jorabichian, iraniano, que ajudou o Corinthians a trazer o Tevez, ajudou agora a trazer o William, era um ex-parceiro da MSI na época de 2005, 2006, durante o título brasileiro do Corinthians. E essa negociação acabou não avançando. O Kia respondeu o Hernan através da rede social, falando que é muito difícil esse tipo de negociação. O Vitor Pereira está desempregado, passou pelo Fenerbahçe, tem passagem pelo futebol português também. E o Corinthians está tentando tratar essa questão do técnico de uma forma muito cautelosa. Por quê? No momento em que o Silvinho foi demitido, vários nomes foram oferecidos ao Corinthians. E aí vem aquela enxurrada de não, de sim, de não, quero ouvir a proposta, interessa, não interessa. Mas assim, o Corinthians está atrás de um estrangeiro, foi atrás de saber do interesse desses portugueses, no caso do Vitor Pereira e do Paulo Fonseca, se primeiro eles têm o interesse de trabalhar aqui no futebol brasileiro, para depois começar a discutir uma questão salarial e uma questão de contrato. O Jorge Jesus tinha sido uma conversa no fim do ano passado, de possibilidade de interesse de trabalhar futuramente no Corinthians, porque o Corinthians tinha o Silvinho e o Silvinho tinha o apoio da diretoria de futebol do Corinthians, principalmente com o Roberto de Andrade e com o Duílio Monteiro Alves. Mas assim, hoje esses dois nomes estão praticamente descartados dos portugueses, até pela declaração do Kia, que é o empresário do Vitor Pereira, e o Corinthians tenta ao máximo possível não vazar nenhum tipo de nome para não causar uma frustração, por exemplo, como foi com a torcida com a questão do camisa 9, tanto que nem se fala mais de Cavani. O Diego Costa foi uma possibilidade que acabou não dando certo por um interesse do Corinthians de não querer continuar a negociação com o jogador. Mas hoje, de certeza, a gente não tem absolutamente nada. A única é que o Corinthians está treinando nesse momento com o Fernando Lázaro, filho do Super Zé, que era da análise de desempenho do Corinthians e da seleção brasileira. Fez 3 jogos como interino, 2 na época quando o Corinthians demitiu o Mancini e agora 1 no final de semana contra o Ituano. 3 vitórias, são situações diferentes, né? Os 2 primeiros jogos foram jogos de Sul-Americana, que o Corinthians já estava eliminado, contra o Sport Huancayo do Peru e também contra o River Plate do Paraguai. E agora contra o Ituano, um jogo bastante complicado, começou difícil para o Corinthians, uma falha do Cássio que o VAR acabou anulando o gol, e o Corinthians conseguiu uma virada e a vitória que deu a liderança da chave. Então hoje o Corinthians trabalha internamente para não vazar nenhum tipo de nome, para não criar expectativa, mas o desejo é sim um técnico estrangeiro, Barreto. Esse é o novo perfil de treinador do futebol brasileiro, né, Pedro? Português. Estrangeiro de preferência, para ser mais específico, português, né? Assim, os nomes, o Jorge Jesus tem uma questão que é muito financeira. O Jorge Jesus recebe aí cerca de, acho que 1,8 milhões, quase 2 milhões de reais até o final do ano, por conta da demissão do Benfica. Então ele está recebendo, ficando em casa, um salário que eu não sei se o Corinthians tem condição de chegar. Então, assim, e ele disse que só trabalha a partir de maio. Que na verdade também pensando no Corinthians é complicado. Imagina, só trabalha a partir de maio. A partir de maio o Corinthians já está disputando a Libertadores. Aí ele vai chegar para montar o time dele no meio de uma Libertadores? Não faz o menor sentido. Nesse momento ele está recebendo 2 milhões para ficar em casa. Exatamente. Aí vai sair, mas assim, não faz sentido ele, só vou pegar o trabalho a partir de maio. Não vou prestar atenção do que você falar nos próximos minutos. Eu vou estar aqui imaginando como seria a minha vida com 2 milhões de reais para ficar em casa. Mas pode ir, fica à vontade.